vou começar pelo seguinte, né? Eu também entrei agora no mestrado, né? Nesse meio do ano também, assim como a Adriana. E a minha pesquisa também é uma pesquisa bastante inicial, né? Ela surge também na época da faculdade, aí em 2010, ou 2009, 2010, junto com o professor Lincoln. Mas hoje quem está me orientando é o professor Antônio Carlos Mazeu, né? E a questão inicial que eu quero debater é assim, na verdade, a primeira pergunta que eu fiz do projeto foi assim, houve revolução burguesa no Brasil? Esse era um ponto, né? Porque eu, na época, toda vez que eu olhava para esse processo, por exemplo, quando eu olhava para a Revolução Gloriosa, ou quando eu olhava para a Revolução Francesa, eu sempre conseguia ver esses marcos muito bem delimitados na história, né? E quando eu olhava para a minha própria realidade, eu não via. No entanto, eu, olhando para o mundo que eu estava vivendo, eu falava, bom, o Brasil é um país capitalista. Então, em algum momento, né, essas transformações estruturais, conjunturais, elas aconteceram, né, de modo que transformaram, que tiraram o Brasil de uma determinada situação X, no caso de colônia, né, saiu de uma situação de Brasil colônia para um país inserido dentro do capitalismo moderno. Bom, então, a partir daí, eu começo a fazer o estudo bibliográfico, né? Dentre os estudos, José de Souza Martins, Celso Furtado, apesar de estar um pouco depois, mas a principal obra que eu tive, Caio Prado, Fernando Novaes, enfim, mas a principal obra que eu tenho me debruçado nesses últimos tempos é justamente o livro do Florestan Fernandes, intitulado, né, A Revolução Burguesa no Brasil. Bom, eu não vou conseguir tratar de todos os aspectos que ele trata nesse capítulo 1, né, do livro, mas eu vou colocar aqui alguns pontos que eu acho que são importantes para fomentar o debate. Bom, primeiro, a primeira questão é que o Florestan, logo no começo do texto, ele já responde essa pergunta, né? Houve revolução burguesa no Brasil? Sim, né? Na perspectiva do Florestan, a revolução burguesa no Brasil ela aconteceu, né? Bom, então, segunda pergunta, né? Enquanto historiador, quando, né? Quando ela aconteceu? E aí esse é um ponto interessante. Por quê? Porque para a gente conseguir analisar esse processo, o conceito de revolução, né? Até o próprio conceito de Marx, né? Pensando de uma forma simplista, mas pensando em dois aspectos do conceito, que é uma ruptura drástica. Lenin também fala sobre essa questão do dinamismo histórico, né? Uma ruptura drástica, né? E transformações estruturais. Bom, uma parte do conceito ela se aplica, né? Qual que é a parte? No Brasil, ocorreu transformações estruturais? Sim, né? Ocorreram, né? E aí eu vou tratar de algumas delas aqui, né? Agora, foi uma ruptura drástica? Não, não foi uma ruptura drástica, né? É um processo que acontece dentro da longa duração, né? Então, existem vários acontecimentos e várias transformações, tanto econômicas quanto político-jurídicas, que vão transformando o Brasil, né? Que vai tirando ele de uma condição colonial para uma condição dentro do capitalismo moderno, tá? Bom, o que eu entendo como capitalismo moderno, né? O que é o capitalismo moderno? O capitalismo moderno, para mim, tem dois alicerces, né? Fundamentalmente, de forma bem... a propriedade privada dos meios de produção e o trabalho assalariado, né? Todas as revoluções burguesas, pelo menos todas que eu tenho ciência, esses dois fatores tiveram que acontecer, né, para que a burguesia pudesse tomar, né, controlar, né, o poder político principalmente, fundamentalmente, né, tendo em vista que o poder econômico já era controlado pela burguesia desde a época do mercantilismo, né? Então eu estou tratando num período mais, no caso do Brasil, século XIX e XX, né? Mas pensando nessa perspectiva. Bom, então é exatamente esse o ponto do meu estudo, né? Quando ocorre a transformações dos meios de produção, né? O trabalho assalariado, quando que o Brasil, né, entra, ou o trabalho assalariado se torna hegemônico, então eu trabalho dentro desse conceito de hegemonia, né?
e quando que ocorreu a propriedade privada dos meios de produção. Então, esses são dois aspectos. A obra do Florestan Fernandes, A Revolução Burguesa do Brasil, ela traz muitos elementos, né, que nos ajudam a pensar sobre esse tema, né? Então, obviamente, o processo de colonização do Brasil, ela acontece dentro do desenvolvimento do capitalismo mercantil. Então, existem alguns autores, né, como, por exemplo, o próprio Sodré, né, que vai tratar um pouco dessa questão de se o Brasil ele era capitalista ou se ele era um país meio medievo, né, com algumas questões medievais aí e tal. Mas para o Florestan e para a bibliografia que eu estou utilizando, né, o Brasil ele já nasce inserido dentro do desenvolvimento do capitalismo. Inclusive, esse processo aí é um processo de acumulação primitiva do capital, né? Bom, enfim, com relação ao século XIX, quais são as transformações? Eu só vou pontuar porque ontem eu tentei ficar trabalhando elas de forma mais vertical e eu acabei estourando o tempo. Quais são as transformações que para o Florestan são interessantes que devem ser analisadas? Primeiro, abertura dos portos, tá? Por que a abertura dos portos? Porque com a abertura dos portos ocorrem duas coisas que são importantes. Primeiro, a mudança do fluxo de capital, né? Ou seja, o capital que antes, né, ficava em grande medida preso, né, ou ia, né, ou era transferido, fluía, né, para Portugal, agora ele começa a ficar concentrado mais internamente aqui no Brasil. Então, isso é uma mudança importante, né? A segunda mudança importante em relação à abertura dos portos é a mudança do aparelho cognitivo do próprio senhor, né? do próprio senhor rural, né? Por quê? Porque dentro do sistema colonial, né, ele não vislumbrava a circulação total do capital, além do fato de uma parcela muito pequena do lucro ficar com ele, tendo em vista que fluía para Portugal, né? Então, para ele, né, a terra e o próprio escravismo tinha muito mais uma função de adquirir status do que uma função econômica propriamente. Para ele variava muito pouco, então não tinha essa perspectiva, né? Era muito mais interessante conquistar um título de conde ou de marquês, de qualquer coisa, né, de visconde, qualquer coisa, do que a terra ser propriamente produtiva. Esse não era o fundamento, né? A partir da abertura dos portos, isso muda, né? Isso muda. Por quê? Porque o senhor ele vai começar a perceber que capital, dinheiro, se transforma, reverbera em poder político, né? Que é uma questão que o Florestan também vai trazer, né? A questão do patrimonialismo, né? Ou seja, como que o poder local se transfere para o poder estatal, né? Se transfere para o poder estatal. E aí entra o segundo ponto que eu quero levantar, que o Florestan também coloca, que é o quê? O processo de independência, né? O processo de independência ele traz consigo importantes transformações, né? Quais transformações? Primeiro, fomenta, né? Aumenta ainda mais as tensões entre agora elite nacional e a elite portuguesa, porque a gente bem sabe que o processo de independência foi conduzido em grande medida, né, pelos portugueses. Então, após a independência, o grupo português ainda era muito forte no Brasil, né? Então, a independência, o que ela faz? Ela coloca esses dois grupos, né, em conflito, essas duas vontades, esses dois quereres em conflitos, né? Então, isso vai ser potencializado com o processo de independência, né? E agora, é claro que tanto a abertura dos portos quanto o processo de dependência, você vai ter, né, fatores dinamizadores, né, do desenvolvimento do capitalismo, e você vai ter fatores que seguram, né? Florestan utiliza vários termos, deformação, atraso, enfim, né, para explicar esse processo de desenvolvimento do capitalismo. Bom, eu falei de alguns elementos que dinamizaram, né, o desenvolvimento do capitalismo, não todos, imagina, estou longe de tratar todos eles, mas esses são dois, né?
E vou falar aqui, vou pontuar só alguns elementos de atraso, né, para o Florestan. Tá? Então, um deles, né, é a questão do escravismo. Né? É a questão do escravismo. O escravismo ele é um elemento de atraso para o desenvolvimento do capitalismo. Né? Resumidamente, o segundo, né, o que ele trata é a própria questão do latifúndio. Né? O latifúndio também é um outro ponto que a grande lavoura vai segurar as grandes transformações. Né? Como era a própria elite que estava controlando esse processo da revolução, né? A grande lavoura foi o principal elemento para segurar transformações estruturais mais intensas. Né? Eu acho que esses são alguns aspectos interessantes da obra do Florestan. Ele não trabalha apenas isso, né? Ele vai buscar, por exemplo, na sua obra, né? Da onde vem esse elemento burguês, da onde surge esse ator social que é o burguês, né? Ele vai trabalhar, por exemplo, a questão da introdução do liberalismo no Brasil, né? E aí toca em algumas questões aqui que eu acabei de falar, né? Ele vai trabalhar também, né, a questão do escravismo. Então, eu acho que isso é muito interessante. A fomentação da ordem competitiva como sendo um elemento importante para o desenvolvimento do capitalismo, mas ele também vai trazer, né, esses elementos que seguram, né, escravismo, sociedade estamental, né, enfim, esses elementos que vão fazer com que esse processo acabe se tornando ainda mais longo e aconteça dentro da própria ordem e de cima para baixo. Tem muitas outras coisas que eu gostaria de falar, mas eu vou parar por aqui, até porque eu com certeza vou acabar estourando o tempo e eu quero dessa vez ficar dentro dele. Obrigado, viu, gente?